Quarto filme que eu assisti esse ano foi Contos da Lua Vaga, do diretor Kenji Mizoguchi. O primeiro filme que eu vi desse diretor, que na verdade eu já conheço ele há algum tempo, já de ouvir falar, de ver comentários, principalmente sobre esse Contos da Lua Vaga, mas na verdade foi a primeira vez que eu de fato assisti um filme dele. Como os outros, eu tenho esse filme no DVD lançado pela editora Versátil Home Video, que conta além de Contos da Lua Vaga, com Oharu, A Vida de uma Cortesã, As Irmãs de Guion, Os Amantes Crucificados e Senhorita Oyo. Esse Contos da Lua Vaga é de 1953, então ele está bem num padrão de filmagem semelhante ao daquele da Lança Ensanguentada. Nesse filme, a história deixa completamente de lado os samurais para se focar nas classes mais baixas. Os protagonistas são dois camponeses, ou talvez dois casais de camponeses, talvez dê para falar, que são os irmãos Genjuro e Tobei. Eles seguem caminhos bem diferentes na vida deles. No início do filme, o filme se passa na época do Sengoku Basara. Acho que é Sengoku Basara o nome que se chama, do período de lá de conflito, que acabou na batalha que praticamente acabou na batalha de Sekigahara e sagrou Tokugawa Ieyasu como o grande shogun do Japão numa ditadura militar que durou aí bem uns 300 anos. Isso foi terminar lá na Era Meiji, que o pessoal que assistiu ou leu Rurouni Kenshin está bem situado. E esses irmãos, eles buscam caminhos diferentes na vida. No início do filme, o Genjuro, que é um oleiro, eu acho que é oleiro que chama, ele faz cerâmicas, peças de cerâmicas. Ele consegue certo lucro produzindo cerâmica e indo vender em uma cidade perto de onde tem soldados, onde está tendo bastante movimento, e ganha uma quantidade de dinheiro considerável, que faz ele se sentir abastado. Ele compra um yukata, que é um kimono feminino, normalmente para festas e rituais, para a esposa dele, compra comida de qualidade e já fica sonhando na próxima grande venda que ele vai fazer. Ele então começa a produzir quase que industrialmente várias peças de cerâmica para vender na próxima cidade e dessa vez conseguir um grande lucro para se tornar rico e só ter do bom e do melhor para a família dele. Enquanto isso, o irmão dele, Tobei, ele procura outra coisa na vida. Ele quer se tornar samurai. E nessa época existia certa mobilidade social. Era possível um camponês se tornar um samurai através de méritos demonstrados na guerra. E é isso que o Tobei busca. No entanto, sem ter uma armadura e uma lança, quando ele vai lá implorar para um dos generais que estão acampados por perto para que ele seja aceito como soldado, ele é descorraçado, mandado embora, já que ele não tem equipamento básico para ele poder ser de fato um soldado. E logo depois desses eventos, o vilarejo natal dos dois personagens é atacado, destruído e saqueado violentamente por soldados que estavam de passagem. Como o ancião do vilarejo fala para a esposa do Genjuro, que é a Miyagi, que inclusive eles têm um filhinho de por volta de 5, 6 anos, para ter cuidado nesse tipo de guerra, porque as coisas mudam muito rápido e é melhor poupar, melhor ter cautela e tudo mais, mas o Genjuro está muito focado no lucro, focado em mudar de vida, focado em ganhar dinheiro. Então, depois dos camponeses fugirem, ele retorna para o vilarejo dele. Depois de passar por alguns momentos de tensão, ele consegue resgatar a cerâmica que ele produziu e junto com o irmão e a nora, eles vão de barco para uma cidade um pouco mais distante vender essa produção dele para conseguir dinheiro. Logo quando eles estão no barco, eu acho que como posso dizer, o tema, não é exatamente o tema do filme, mas o filme começa a mostrar suas nuances do fantástico. Enquanto eles estão no Rio, o Rio está muito nevoento, e essa névoa meio que marca uma passagem de um mundo... Ó, o Kurosawa aparece ali do lado. Ele tá querendo alguma coisa. Que atenção, Kurosawa. Não, esse gato aí é muito... não gosta de contato com as pessoas, não. E apareceu no vídeo. Ele já apareceu alguns vídeos atrás, ele tava bem pequenininho, mas agora ele já está vai fazer 4 meses daqui a uns 10 dias. E continua bem mal-humorado e bem avesso a carinho. Mas enfim,
como eu ia dizendo, essa neva e o rio do barquinho que eles estão viajando marcam uma passagem assim do terreno para o campo do sobrenatural. Não que ocorra algo sobrenatural de fato ali, mas essa ideia de um rio cercado por neve, onde eles não conseguem ver à frente, é nitidamente um dos recursos que se utiliza para mostrar que os personagens estão saindo do campo do normal para adentrar um mundo desconhecido. Mas isso não acontece nesse momento. Depois de deixar a esposa nas margens e não deixar que ela siga com eles, por medo de que piratas ataquem o lugar e matem a criança e sequestrem a esposa, o Genjuro segue em frente enquanto a Miyagi volta para a terra natal dela a pé, junto carregando com o filho dele. Os que seguiram em frente, que foram o Genjuro, o Tobei e a Ohama, que é a esposa do Tobei, eles começam a vender cerâmica na feira lá de uma cidade maior, uma cidade que eles já estiveram, e conseguem ir vendendo bem essas peças. Ganham um dinheiro considerável. O Tobei logo fica apaixonado novamente pela ideia de se tornar um samurai, e fugindo da esposa, enganando a esposa, deixando lá para trás e fugindo, ele compra uma armadura e uma lança e vai se alistar nas guerras que estão acontecendo. Enquanto que o Genjuro, ele começa a vender cerâmica e chama a atenção de uma nobre, obviamente nobre samurai, com roupas bonitas, roupas bem roupas de qualidade, que logo depois é identificada como a Lady Wakasa. Essa Lady Wakasa, ela compra várias cerâmicas do Genjuro e diz que pede para ele entregar ele no castelo, na mansão Katsuki, que seria a propriedade dela, e lá ele receberá o pagamento. Chegando lá, o Genjuro, depois que vai fazer essa entrega, depois de ter ficado meio que surpreso, surpreendido, arrebatado pelo magnetismo, pela beleza da Wataka, que é uma casa que é uma beleza um pouco complicada para ocidentais e talvez qualquer pessoa moderna, porque é um estilo muito difícil de se acostumar, que as mulheres não têm a sobrancelha, mas deixam um pó preto aqui na testa, como parecendo duas antenas. É muito bem estranho, mas que fazia o padrão da moda de beleza dessa época e também do período Heian. Pelo menos ela não tem os dentes pretos, que era também moda passar lacra preta nos dentes, que era considerada uma coisa de nobre, uma coisa muito bela e que é particularmente estranho de ver nos filmes, mas não vou estar discutindo essas diferenças estéticas que a gente tem com o Japão antigo, enfim. Chegando lá, o Genjuro, ele logo percebe que tem alguma coisa estranha, e assim como o espectador, o Kenji Mizoguchi consegue construir muito bem as cenas, mostrando coisas normais, na verdade, mas utilizando o jogo de câmeras, o jogo de luzes e principalmente a música meio que assim sinistra, fantasmagórica, mas não exatamente ameaçadora, ele estabelece que tem alguma coisa errada ali. E fica claro para qualquer um que na verdade a Wakada é um fantasma, é uma aparição, é alguma coisa sobrenatural. E quando ela propõe casamento com o Genjuro, fica bem mais estranho ainda, porque ela, uma nobre samurai, propõe um casamento para com um camponês que faz cerâmica, inclusive no momento ele começa a fazer cerâmica para ela, não nessa escala industrial de dinheiro, de vender, mas apreciando a estética da coisa, conforme ela mesma fala que o finado pai dela, que ensinou ela a gostar de cerâmica e tudo mais, o Genjuro meio que muda a forma dele de trabalhar com a cerâmica. E nisso ele passa a viver com essa mulher, sabendo, meio que desconfiando que ela é um fantasma, inclusive passando por umas cenas bem sinistras, como por exemplo, quando a voz do pai dela sai emana da armadura samurai dele. O que foi, Kurosawa? Ele tá querendo sair, mas a porta tá trancada. Mas eu não posso abrir a porta porque a caixinha de areia dele tá aqui. Meu Deus, você tá um reclamão. Você tá querendo ser estrela, aparecer de novo no vídeo? Aqui você no vídeo, ó. Mas esse é um vídeo do Mizoguchi, não é um vídeo do diretor Kurosawa pra estar mostrando pra você. E eu não tenho nenhum gatinho chamado Kenji Mizoguchi. Então por enquanto eu vou ficar aqui com ele no colo pra ver se ele se acalma. Mas ele não gosta de colo, na verdade. Ele gostava quando era filhote. Mas enfim. E eu acho que o melhor que o Mizoguchi faz em questão de direção, em questão de mise-en-scène, é mostrar essas cenas fantasmagóricas dos personagens, do personagem Genjuro junto com a nobre fantasma, e também tem a aia dela, que imagino também seja fantasma, talvez nem seja,
E é uma questão, é bastante japonesa a forma como esse romance entre os dois vai se desenrolando. Essa ideia de que um homem, geralmente um homem, que encontra uma situação completamente sobrenatural, mas que traz o que ele queria. Ele queria riquezas, queria nobreza, queria uma vida boa. O próprio personagem fala isso, do tipo, eu nunca imaginei que esses prazeres existissem. E a nobre lá, que é considerada uma beldade dentro da, do conjunto da obra do filme, é uma coisa que ele nunca sonhou, mas enquanto isso a esposa dele está lá abandonada, passando muitos perrengues, voltando a pé para o vilarejo natal dela, e carregando o filho, e vendo morte, sendo ameaçada, tendo que lidar é, com soldados fugidos, que fugiram de combate, que basicamente são bandidos passando fome. E em meio a isso, também é Tobei ou Torei? O Tobei, que é o irmão do Genjuro, ele consegue virar um samurai. Ele faz o quê? Um samurai do exército dele consegue matar um general e tomar a cabeça do general, e tá voltando assim pra base, e o Tobei pega ele de surpresa, mata ele, pega a cabeça do general e entrega para o general do exército dele, e aí pede dinheiro, um cavalo, vassalos e tudo mais, no caso, efetivamente se tornar um samurai. Enquanto isso, a esposa dele, longe do marido, ela é violentada durante a guerra por soldados, ela acaba ficando sem dinheiro, precisando se prostituir, enquanto o marido está buscando as glórias um, que o status e a condição de samurai traz para ele. Em oposição, o Genjuro vivendo uma vida de luxos, produzindo a cerâmica dele por de forma artesanal. Claro que era artesanal, mas eu estou dizendo que em oposição à forma industrial que ele fazia, industrial, entre aspas, de questão para vender. Agora ele fazendo as cerâmicas para agradar a senhora dele, que é um fantasma, vivendo essa vida, e aos poucos sabendo que tem algo errado, aceitando que tem algo errado, e sabendo que a esposa dele está lá sozinha e precisando da presença dele. E nessa questão, acho que o filme trabalha muito a questão da arrogância, não da arrogância, mas da ambição, e de uma ambição masculina que deixa as outras pessoas para trás e abandona as outras pessoas, abandona principalmente as mulheres e deixa elas em situações vulneráveis. E também nessa ambição de dois camponeses querendo coisas que não é que seja fácil, não é que eles conseguiram de forma fácil, mas querendo grandes riquezas, grandes status, grande glória, à custa de qualquer pessoa, abandonando tudo para trás, à custa de a própria forma de viver, à custa da própria moral e à custa da própria, talvez, humanidade, já que o Genjuro vai ficando com a fantasma. E eu acho que o Mizoguchi brilha nessas cenas de mostrar essa questão do que a ambição faz com que os personagens, é, da, da situação política e social caótica que era esse momento da guerra, em que não existiam soldados, praticamente existiam bandidos, que mesmo quando eles estavam assignados a um exército, quando estava com força, eles chegavam nos vilarejos, tomavam tudo, não se importando com os camponeses, e depois, quando eles estão fugindo da guerra porque o lado deles perdeu, se tornam praticamente assaltantes de estrada, matando por comida. Enquanto isso, os camponeses largando tudo para viver aquela vida de sonhos, mas que é uma vida falsa por causa das coisas que ele abandonaram. E no caso do Genjuro é uma coisa ainda pior, porque ele sente, ele sabe desde o início que ele está lidando com uma fantasma e que isso normalmente não traz nada de bom. E nas histórias japonesas de fantasmas e também de raposas, normalmente com contos de humanos com sobrenatural, é muito comum a pessoa conseguir tudo que ela quer e no final terminar com nada, como se tudo não se passasse de um sonho e voltasse a basicamente ao estado inicial, ainda perdendo coisas por causa do tempo que passou, que se dedicou àquela vida que não pertence a esse mundo. E esse também é um dos temas do Contos da Lua Vaga. Pessoalmente, eu não gostei tanto do filme, porque quando assisti eu estava meio cansado. E isso é uma das consequências de estar fazendo esse projeto de ver um filme por dia. Isso foi a primeira vez que aconteceu, e provavelmente vai acontecer mais vezes, e é uma pena, mas para eu tentar estar fazendo esse desafio, é uma coisa que eu tenho que estar fazendo, mas pelo menos já vou filtrando os filmes, por exemplo, mesmo não tendo gostando de assistir por causa que eu estava cansado, porque talvez não fosse um momento bom para estar assistindo ele,
eu identifiquei ele que é um filme ótimo, que é um filme excelente, e eu entendo porque sempre falam desse filme. Ele é muito delicado, muito sutil, e na construção dele o Kenji Mizoguchi é quase impecável. Talvez as transições de cena dele que eu não gosto tanto, mas se você considera, faz o recorte da época, talvez estivesse ok. Inclusive o filme que eu assisti americano, que foi o Ameaça Quebrando o Espaço, a direção é muito inferior a todos os filmes japoneses que eu vi até agora e todos os filmes japoneses que eu vi por volta do mesmo ano. Ele no mesmo ano de Ameaça que vai para o Espaço e a direção é muito superior. E eu gosto muito de uma coisa que eu vejo muito em filmes japoneses e italianos, que as cenas são sempre cheias de gente, sempre cheias de informação. A não ser quando é uma coisa bem íntima, bem voltada para um personagem junto com o outro. E a atmosfera é um personagem tanto quanto os atores. As cenas são sempre cheias de gente, cheias de movimento, e eu não vejo muito isso em filmes ocidentais, principalmente modernos, que focam muito no protagonista. A câmera fica assim com aquele plano americano, né, que chamam, que mostra do peito para cima do personagem, e às vezes é só ele um pouco do cenário, e não mostra uma vida acontecendo por trás, o mundo acontecendo por trás. E eu gosto muito disso nesses filmes japoneses, que todos os três que eu assisti têm essa característica. E o filme de ficção científica que eu vi, O Ameaça que Veio do Espaço, que é um filme legal, é um filme que é interessante de ver, que eu acho que está um pouco datado porque o tema foi muito super usado hoje em dia, mas que ainda é, uma, é um entretenimento muito válido. Eu não percebo isso, mas é claro que a minha avaliação é muito enviesada porque eu gosto de filmes japoneses, eu entendo mais de filmes japoneses, e eu não vi tantos filmes americanos ou de outros países dessa época de por volta de 1950. Mas eu espero que conforme eu for avançando nesse meu projeto de ver um filme por dia, eu esteja adquirindo conhecimento e experiência nessas questões e que vá aos poucos transmitindo elas aqui para quem tiver interesse em assistir. Esses meus vídeos de cinema têm feito mais sucesso do que os vídeos de quadrinhos, sucesso relativo, já que eles têm mais views, mais um tempo de médio de assistição menor do que os dos quadrinhos, porque basicamente eu tenho propagado mais em alguns grupos que às vezes o filme tem a ver, por exemplo, filme de samurai. Eu compartilho no grupo de Lenda dos Cinco Anéis, que é do card game barra RPG, que eu gosto, jogo, inclusive traduzo pela Galápagos Jogos. Então tenho conseguido mais views. Mas esse ainda é um canal que eu pretendo estar falando de quadrinhos e livros também. E na verdade em breve eu vou estar trazendo um mangá que eu acabei de ler, que é o Preço da Honra, ou O Preço da Desonra, lançada pela Pipoca e Nanquim, que também tem um tempo de namorais. Mas por enquanto fico nessa. Espero que tenham gostado desse meu vídeo e até o próximo, que eu não sei qual vai ser ainda. Quer dar tchau pro pessoal, Kurosawa? Não? Então tá bom. Acho que ele tá procurando algum lugar pra mijar, ele tá em cima da minha cama, safado.